E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história, então, dando continuidade ao PET. E hoje a gente vai falar sobre outros movimentos de independência da América. Na aula passada a gente já falou sobre o Haiti. Eu falei que ele é diferenciado em relação aos demais países da América por conta de ser levado à frente por um grupo de escravos e ex-escravos, então isso já é um fator diferente, como a gente vai ver do restante da América, e que vai ter muita influência por conta da Revolução Francesa. Na aula de hoje, então, a gente vai falar da parte da América Espanhola, ou seja, dos países que foram colonizados pela Espanha. Antes, precisamos falar de alguns antecedentes desses processos de independência. O primeiro é a divisão social que existia aqui na América Espanhola. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que vai estar mostrando aí como era a divisão da América nesse período colonial. Está aparecendo aí para vocês. Então, no topo dessa sociedade, nós temos os chamados chapetones. Os chapetones eram espanhóis nascidos na Espanha e que vinham para a América apenas para ocupar cargos administrativos. Geralmente eram os cargos mais importantes, como vice-rei, como capitão-mor, como ouvidor-mor, ou seja, todos cargos de caráter administrativos aqui na América. Abaixo dos chapetones estão os crioulos. Aqui no Brasil, essa conotação de crioulo ganhou um caráter bem negativo, assim, a gente pensa que é uma injúria. No contexto da América Espanhola, crioulo é o espanhol que nasceu na América. Ele é uma pessoa que pode se tornar muito rica, já que os crioulos são proprietários de terra, são responsáveis por exploração das minas, têm grandes negócios coloniais aqui na América. Só que eles não podem ocupar cargos administrativos. O máximo que um crioulo pode ocupar é um cargo na Câmara Municipal, também conhecida como cabildos ou agrupamentos. Abaixo dos crioulos tem os mestiços, que são filhos de crioulos com índios, filho de crioulos com brancos ou filho de índios com negros. Esses mestiços geralmente estão ligados a atividades menores economicamente, como artesanato, trabalhar como empregado de alguém, trabalhos manuais, mas não tão intensos. Eles têm um pouquinho mais de liberdade nessa sociedade, um pouquinho mais de direitos. Abaixo deles, os indígenas, que poderiam ser livres, mas também existia a possibilidade deles serem escravizados. Vocês devem ter visto isso nos anos anteriores, que os espanhóis, quando chegaram aqui, eles precisavam de mão de obra. Então, em vários momentos, eles acabaram escravizando os índios, tanto para as haciendas, quanto para a exploração de prata e ouro aqui na América. E, por fim, a gente tem os escravos, que eram negros vindos da África. Essa divisão que tinha aqui na América acabava gerando também uma luta social por melhorias. Como os crioulos eles ficam ausentes da administração colonial, eles sempre se veem em desvantagem em relação aos chapetones. E o movimento de independência vai surgir um pouco disso. É uma elite rica, mais rica do que os chapetones, até em vários casos, e por isso ela quer assumir o poder. Um outro fator aqui que vai nortear esse processo de luta por independência aqui na América vai ser a chegada da dinastia Bourbon ao poder na Espanha. Ao contrário das outras dinastias, a dinastia Bourbon ela vai realizar um afrouxamento do exclusivismo colonial, ou seja, permitindo que outras nações fizessem comércio com as colônias espanholas. E é daí que vai vir muita influência vinda dos Estados Unidos, vinda da França,
como o iluminismo e o processo de independência dos Estados Unidos. Vai ser o que mais vai inspirar os países aqui na América a lutar pelo seu processo de independência. Houve também, graças à chegada dos Bourbons ao poder, o confisco de terras da igreja, a formação de milícias crioulas que ficaram muito tempo responsáveis por vigiar o território americano, uma vez que o exército espanhol não dava conta de lidar com todo o território da América. Permitiu-se que os crioulos formassem milícias armadas para cuidar dos territórios. E isso foi se formando em diferentes regiões da América e sempre ligados a câmaras municipais muito importantes, a cabildos muito importantes. Bom, um outro fator ainda que vai influenciar é a Revolução Francesa e a invasão napoleônica ao território espanhol. A invasão napoleônica na Espanha vai desmantelar todo o sistema administrativo, o que vai dar mais autonomia ainda para as elites crioulas tentarem obter independência. Quando o rei espanhol volta ao poder, as elites aqui estão tão bem estruturadas que a Espanha não vai conseguir recobrar o controle. E é aí que começam a surgir os processos de independência. Bom, eu vou separar por regiões aqui, porque cada região vai ter uma ação diferenciada. A primeira região que eu gostaria de destacar é da Venezuela, Equador e Colômbia. Nessas regiões vai ter uma figura muito importante nesse processo que vai ser o Simão Bolívar. Simão Bolívar vai ser um general crioulo responsável por libertar esses três países que eu falei. Eles começam a obter as independências a partir de 1811 e vão seguindo de um país para o outro. Começa-se na Venezuela e vai seguindo para Colômbia, depois Equador. Simão Bolívar vai ser responsável por um processo chamado de bolivarismo, que era justamente a união dessas elites crioulas, uma cooperação mútua dessas elites crioulas para se obter a independência em relação à Espanha. O grande desejo de Simão Bolívar era que a América se tornasse independente da Europa, se tornasse forte e unida, formando um bloco único de países. Qual que é a intenção de Simão Bolívar ao imaginar isso? Se a América formasse um país gigantesco, unidos todos por um mesmo tipo de governo e todos lutando juntos, poderia se rivalizar com a Europa em questão de poder, já que recursos a América tinha de sobra. Entretanto, a situação aqui da América ela vai ser extremamente difícil de se lidar. Se a gente pegar uma imagem de como a América era dividida antes, no material de vocês no PET tem um exercício mostrando lá, a própria Espanha já tinha dividido a América Espanhola em 4 regiões, que eram os 4 vice-reinos. Isso já criou identidades diferentes em cada vice-reino. E dentro dos próprios vice-reinos ainda haviam divisões internas, geográficas, isolamentos específicos que acabaram impedindo a formação de uma identidade única para esses povos. Então, o desejo de Simão Bolívar não passou de um desejo, porque de fato a América nunca conseguiu lidar com a tentativa de ser um bloco único. A segunda região que eu gostaria de falar é a região da Argentina, Chile e Peru. Nessa região, quem vai ser o destaque vai ser San Martín, que a partir da Câmara Municipal de Buenos Aires vai liderar uma milícia que vai libertar esses países que eu destaquei. Os dois, Simão Bolívar e São Martín, eles vão ficar conhecidos como libertadores da América, já que eles foram os responsáveis pela maioria dos processos de independência. E é graças a esses dois que surge o nome do principal torneio sul-americano de futebol, que é a Libertadores da América. Vem desse fato aí, para quem gosta de futebol, entender aí o nome do torneio. São Martín
vai ter muita facilidade para lidar ali na Argentina, porque já era uma região isolada e forte economicamente por causa das exportações, mas o principal objetivo de São Martín era libertar a região do Peru, que é a região mais rica, porém a mais militarizada da América do Sul. E essa talvez tenha sido a região que mais deu trabalho para ele de fato obter. Só em 1826 é que o Peru conseguiu atingir sua independência. Bom, a terceira região aí que eu gostaria de destacar é a do Uruguai e Paraguai. Uruguai e Paraguai eles vão ter processos de independência independentes desses libertadores da América, tá? O Uruguai era uma colônia brasileira e só foi conseguir obter sua independência lá depois de 1825, diante da chamada Guerra da Cisplatina, onde a Argentina queria que o Uruguai fizesse parte do território da Argentina e o Brasil queria manter essa colônia. O que de fato acontece é que a Inglaterra vem e decide que nem Brasil nem Argentina ficariam com aquele território, que aquele território tinha uma nacionalidade única, que era o Uruguai, e que ele deveria ser independente. Qual que é a grande questão aí? A Inglaterra prefere que tenha um terceiro país, porque assim ela amplia o mercado consumidor dos seus produtos. Então, por isso que ela inventou aí o Uruguai nessa questão. Já o Paraguai, ele vai obter sua independência também de forma autônoma da Câmara de Buenos Aires, do movimento de São Martín. Isso porque, durante toda a história, o Paraguai foi um país mais isolado e que não tinha uma elite crioula tão bem definida assim. Era uma sociedade em que a grande maioria era de mestiços. E é esse grupo que vai levar à frente o processo de independência no país. Logo que alcança isso, o Paraguai cria um sistema político diferenciado aqui da América. Todos os países que vão ficar independentes aqui vão criar repúblicas. O Paraguai vai criar uma ditadura, onde os Lopes, a família dos Lopes, chegarão ao poder e se perpetuarão ali. A gente vai ver as consequências um pouco mais dessa família Lopes no poder mais adiante, quando a gente estiver falando mais sobre Brasil. A Bolívia foi o primeiro lugar realmente que conseguiu sua independência e lá também tinha uma ligação com um grupo de indígenas, não era tanto os mestiços relacionados, tanto os crioulos relacionados a esse processo. Por fim, a última região que eu gostaria de falar com vocês é a região do México. O México também foi uma importante região administrativa aqui da América, ela produzia muito ouro para a Espanha. E uma primeira tentativa foi realizada pelos mexicanos de atingir a independência com o padre José Hidalgo, já em 1810. Porém, esse movimento do padre não contou com o apoio da elite crioula. Ele foi um movimento de caráter mais popular e tinha várias pretensões extremamente populares, inclusive como a reforma agrária e a abolição da escravidão. Por conta disso, a elite crioula passou longe disso e o movimento perdeu muita força. Sendo que já em 1813, o movimento já tinha sido completamente abafado pela Espanha. Uma segunda tentativa, então, foi realizada, aí sim, pela elite crioula, que percebeu que se deixasse os populares levarem à frente o processo de independência, o México teria várias reformas que desfavoreceriam esse grupo social dos crioulos. E aí sim, o general Iturbe consegue a sua independência do México a partir de 1821. Diferente dos países da América do Sul que formavam repúblicas, no México formou-se uma monarquia. Porém, o general foi derrubado logo em 1824 e aí sim começa uma república
no México. Certinho, gente? É mais ou menos isso. Os exercícios do PET estão pedindo para vocês pesquisarem muito sobre lideranças desses movimentos. Não é difícil. É só digitar no Google, independência dos países que está pedindo aí, vocês vão achar todas as lideranças e os anos de independência. Eu não quis entrar muito em cada um desses, senão a gente vai ficar aqui num vídeo de quase 2 horas falando sobre os processos. Tentei passar mais por cima para vocês entenderem o processo de cada um desses países, o que tem de fator em comum, essas regiões, como a ação de São Martim, Simão Bolívar, elas vão ser importantes, porque eles vão ser as pessoas que vão juntar exércitos que vão libertar os países, daí o nome Libertadores da América. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês com as atividades. Qualquer dúvida é só me perguntar no meu WhatsApp que eu respondo prontamente para vocês. Ok? Vou me despedindo de vocês então. Espero que estejam bem, estejam se cuidando e até o vídeo da próxima semana.